Vamos começar com a correção da atividade sobre correlação, tá? Vou abrir aqui um novo script para a gente. Como sempre, comecem aí comentando o script de vocês para deixar tudo organizado, tá? O que eu vou compartilhar depois, que já está todo pronto, resolvido, tá? Tem mais comentários, mas aqui só para efeito de ilustração, vou colocar aqui, ó, script, correção, atividade de correlação, tá? Então vamos lá, eu vou copiando as perguntas e vou colando aqui. Primeiro, vamos carregar nossos pacotes, né? Carregar pacotes. A gente vai precisar acho que é só do Tidyverse. Se precisar de outro, depois eu volto aqui e complemento, tá? Mas o nosso querido Tidyverse a gente sempre precisa. Carregando. E vamos aqui, vou copiar e colar a primeira pergunta, tá? Então vamos lá, pergunta número 1. Visualmente... peraí, tem uma coisinha antes, né? Não, tá, já tá aqui falando. É sobre os dados vogais PB, né? Deixa eu puxar para cá. Então, é sobre os dados vogais PB. A primeira pergunta. Visualmente, há indício de correlação entre duração e F1 nos dados vogais PB? Lembre-se de filtrar os erros de medição de F1, ficando apenas com os valores que estão abaixo de 800 Hz, né? Isso aqui a gente já tem feito, por aquele erro de medição, tem aqueles dois pontinhos que estão lá em cima, né? Então a gente vai começar lendo os dados e a gente já pode ler e filtrar ao mesmo tempo, tá? Eu vou chamar os dados, eu acho que eu tenho chamado eles de vogais o tempo todo, né? E vou dar aqui o meu read underline CSV, abro as aspas e dou um tab, posso navegar aqui na minha pasta data e achar aqui o vogais PB CSV. Em vez de eu dar o Ctrl Enter, aqui eu já posso colocar um pipe, tá? E eu já vou pedir para ele filtrar em seguida, já é um comando atrás do outro, tá? Então eu vou pedir para ele filtrar a minha coluna, que é chamada F1, e nela eu vou querer só valores abaixo de 800, tá? Para a gente ficar só com F1 com menos de 800 Hz. Dou um Ctrl Enter, e ele já lê os dados. Ele já lê os dados, aqui tem uma coluna caractere vogal, duas colunas com número, né, double, que é o do, e o F1. Aqui na minha aba Environment, ele aparece aqui o vogais, com 230 observações, 3 variáveis, né? Eu posso só digitar vogais aqui, e ele apresenta para mim as primeiras 3 linhas, tá? Só para se eu quiser dar uma olhada na cara desses dados. Eu posso dar um str de structure e colocar vogais aqui e dar um Ctrl Enter e ele me mostra aqui o que eu tenho, tá? Então tem uma coluna vogal que é caractere, eu tenho uma coluna duração, que são os números, estão em milissegundos, e a coluna F1, isso já está filtrado, tá? Vamos lá então para a pergunta. A pergunta é se visualmente se há indício de correlação. Então a gente vai plotar os dados, tá? Vamos visualizar os dados. E para isso a gente vai usar o nosso ggplot. A gente começa com ggplot e o nome dos dados, aqui no caso a gente chamou de vogais. O segundo argumento é para a gente mapear o gráfico, tá? Então, AES de Aesthetics. Eu vou dizer quem que vai ser o X e quem que vai ser o Y. Aqui tanto faz se eu escrevo no parênteses X ou Y primeiro, tanto faz, tá? Mas no X, o apropriado, corriqueiro, é a gente colocar a variável preditora no X e no Y a resposta, tá? Aqui no X eu vou colocar... Mas aqui, qual que é a pergunta? A correlação entre duração e F1. Aqui a gente não tem variável preditora e variável resposta, né? Porque o F1 não causa a duração, nem a duração... Um não está prevendo o outro, né? Então aqui, na verdade, tanto faz. Quem que vai ser o X, quem que vai ser o Y, tá? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui no chat, a Sama. Posso carregar os dados fazendo só data, vogais, Pode, sem problema, Samela. Pode sim. Ele não vai carregar como table, né? Mas para as análises que a gente está fazendo, não vai interferir. Se você quiser deixar ele como table, depois você coloca uma função as.table, que é esse tratamento de dados que o Tidyverse dá, tá bom?
Vamos lá, então, ggplot. Então, aqui tanto faz, tá? Eu vou colocar a duração aqui no x, que nos dados está chamado de dur, e o y eu vou colocar o f1, tá? Então, aqui está mapeado. O ggplot pede o mais para a gente colocar... Nossa, abriu uma pop-up aqui para mim, deixa eu tirar. Então, o ggplot pede o mais para colocar uma outra linha, e aqui eu vou dizer qual que é a geometria, né? Qual que é a cara do gráfico que eu quero. Para a gente trabalhar com correlação, duas variáveis numéricas, a gente vê a associação, o que acontece com uma quando outra acontece, a gente usa um scatter plot, que é um gráfico de dispersão. Aí aqui no ggplot, o nome da geometria dele é point, porque eu quero que o R coloque os pontos mesmo num plano cartesiano x e y e coloque os pontos onde eles devem estar, tá? Então, se eu colocar só até aqui e der um Ctrl Enter, ele vai só plotar os dados individuais colocando os pontos, tá? Deixa ele rodar aqui. Aqui, na minha aba... Deixa eu aumentar isso aqui. Então, na minha aba aqui de plots, ele coloca o F1 no Y, o dur no X, e ele plota os pontinhos, tá? Então, se eu parar aqui no point, tudo que eu tenho são esses pontinhos. De repente, quem já tem um olhar treinado para correlação pode bater o olho e já tentar ver alguma associação, tá? Mas uma coisa que a gente tem feito e que ajuda a visualizar essas relações é colocar uma linha de tendência, tá? Para colocar a linha de tendência, eu dou mais aqui, eu vou acrescentar mais uma geometria, tá? Eu vou usar o Geom Smooth, tá? Que é de suavização. E eu vou dizer qual que é o método de suavização que eu quero utilizar. E aqui a gente tem utilizado o método LM, que já é adiantando um pouquinho a segunda parte do curso de modelos de regressão, porque LM é de Linear Model. É o primeiro modelo que a gente vai abordar na próxima parte do curso, que são os modelos lineares, tá? Mas se eu coloco só até aqui, aí o R vai gerar o gráfico de novo e ele vai adicionar aquele gráfico que eu já tinha lá com os pontinhos, essa minha linha azul, que é uma linha de tendência, digamos assim, tá? O que o LM está fazendo aqui, ele está tentando desenhar uma linha que minimize a distância dos pontos dessa linha. Ou seja, a gente está pedindo que ele encontre uma linha aqui, que seja uma linha posicionada de tal maneira que seja a linha que, se a gente for desenhar a distância entre cada ponto e a linha, que sejam as menores distâncias possíveis, tá? E com isso dá uma associação. Então, uma linha para cima mostra para a gente uma correlação, né, uma associação positiva. Quer dizer que quanto mais o F1 aumenta, mais a duração aumenta, tá? A gente tem vários pontos ao redor da linha, os pontos não estão tão próximos da linha como em outros exemplos que a gente viu, que estavam nos slides na apresentação. Então, a gente já vê aqui que os resíduos vão estar bem dispersos, né? Os resíduos são justamente as distâncias entre cada ponto e a linha. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, medir essa distância, depois pego esse outro ponto, meço a distância, e assim por diante. E aí, se eu somar o quadrado dessas distâncias, o quadrado só para o positivo não anular o negativo, um não cancelar o outro, né? Então, se eu faço essa soma, eu tenho um somatório de distância de cada ponto da linha, tá? Mas, enfim, aqui eu consigo ver, então, que tem uma relação positiva. Essa mancha acinzentada aqui ao redor da minha linha azul é um intervalo de confiança acerca da linha, tá? É um intervalo de 95% de confiança, calculado a partir de erro padrão. Então, a gente vê que aqui, bem no meio da linha, ele dá uma achatada, esse intervalo, porque aqui há mais certeza da posição da linha do que nas extremidades, em que há menos dados, ou aqui no caso do início da linha tem esse dado aqui embaixo, né, que está bem diferente, tá? Mas, enfim, a pergunta, voltando então para a nossa pergunta, visualmente há indício de uma correlação? Sim, visualmente aparenta ter uma correlação positiva, de quanto mais aumenta o F1, mais aumenta a duração, tá?
tá? A Samla perguntou do StatSmooth. É possível gerar linha também com o StatSmooth, vai mudar um pouquinho os argumentos que eu coloco dentro, tá? Mas é possível também. Não vou dizer que é a mesma coisa, porque eles têm funções diferentes, mas dá para alcançar o mesmo resultado, tá? Com argumentos um pouquinho diferentes, mas é possível sim. Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Vou copiar e colar aqui, ó. Os dados seguem uma distribuição normal? Então aqui para distribuição, visualizar a distribuição normal, eu posso olhar um histograma, né, para, enfim, ter uma noção visual da distribuição dos dados, mas para determinar a maneira que as pessoas que conduzem testes de estatística, testes de hipótese, costumam adotar, é rodar um teste de Shapiro, né, que aí ele já dá logo uma resposta se a pessoa vai usar um teste paramétrico ou não paramétrico, tá? Então vamos lá, eu vou rodar o teste de Shapiro, Shapiro.test, ele já aparece aqui, e aí eu rodo um para cada variável, tá? Dentro dele, eu vou chamar o nome da coluna. Então, eu tenho o meu objeto vogais e uso o cifrão para dizer qual coluna que eu quero selecionar. Vou usar o de duração primeiro, tá? Então, eu rodo um teste de Shapiro, eu tenho um P abaixo de 0,05, isso indica que o meu dado de duração não segue uma distribuição normal, tá? Vou copiar e colar e só mudar esse do para F1, para rodar o mesmo teste para F1, e de novo deu muito abaixo, né? Tem 8 zeros depois do ponto. Então, deu um P muito abaixo de 0,05, então, novamente, o F1 também não segue uma distribuição normal. Para quem, como eu tenho falado, né, eu faço essas ressalvas porque a minha recomendação é de utilização de modelos, que a gente ainda vai ver. Mas para quem conduz teste de hipótese e faz esse tipo de testagem, esse resultado do teste de Shapiro indicaria a utilização de um teste de correlação não paramétrico, tá? Então vai ter que ser o de Spearman em vez de o de Pearson. Mas eu fiz perguntas sobre os dois, a gente vai rodar os dois de qualquer maneira, tá? Deixa eu colar aqui as próximas perguntas. Eu acho que dá para responder todas essas aqui com a próxima linha de comando, tá? Então, pergunta 2. Os dados seguem uma distribuição normal? Não. Nem duração, nem F1. Aí 3. Há uma correlação entre duração e F1? Então, aqui a gente vai rodar o teste, tá? Qual é a direção da correlação? A direção da correlação a gente já dá para ver aqui pelo gráfico, né? Quanto mais aumenta o F1, mais aumenta a duração. Por consequência, quanto mais diminui a duração, mais diminui o F1 também, né? A linha, ela vai para os dois lados. Então, quanto mais aumenta um, aumenta o outro. Quanto mais diminui um, diminui o outro. Eu estou falando isso porque lá no formulário do Google eu coloquei múltiplas alternativas, né? E tem que selecionar essas duas, então, tá? É uma correlação possível de ocorrer, a gente ainda vai ver. E quanto deu o Rho de Spearman? Então, vamos lá. A gente vai rodar o teste para responder a 3, a 5 e a 6, tá? Então, para rodar o teste de correlação, é core.test. E aí, dentro dele, a gente vai colocar as duas colunas, tá? Então, eu dou o nome do meu objeto e o cifrão para chamar a coluna. Então, duração, vírgula, e o outro argumento é o F1, tá? Vogais, cifrão F1. E aqui, como eu quero rodar o não paramétrico, eu preciso adicionar um argumento de método, tá? Eu vou dizer method equals e vou colocar, entre aspas, Spearman, tá? Spearman. E aqui eu rodo o meu teste. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o nome do teste primeiro, Spearman's Rank Correlation Row, os dados que a gente usou, duração e F1 dentro de vogais, e aqui o resultado da estatística e o valor de P. Deu um valor de P bastante baixo, né? Abaixo de 0,05, pela anotação do E negativo aqui, e o nosso, ele dá a hipótese alternativa e dá o índice de correlação propriamente dito, o Rho, né? Que aqui deu 0,26, tá? Então a pergunta, há uma correlação entre duração e F1? Sim. Se essa duração vai ser, se é uma duração forte, fraca, tênue, aí a gente pode analisar esse 26 aqui, que também não é uma análise assim gravada em pedra, né?
Eu dei lá nos slides para vocês uns intervalos, assim, que o pessoal mais ou menos usa, mas uma correlação de 26 aqui é uma correlação bem fraca, se não for uma correlação negligente, tá? Ela tá muito pequena, e aqui a gente já, pelo gráfico, a gente já viu o tanto de dispersão que os pontos têm aqui da linha, tá? Então apresenta uma correlação positiva, porém muito fraca ou quase negligente, né? Assim, eu pedi aqui para usar 3 casas decimais, né? Então, 3 casas decimais, 262, né? A gente arredonda porque o 9 aqui da quarta casa decimal arredonda para cima, né? Então, 262. Há uma correlação, sim, negligente. Qual a direção da correlação? É positiva. Quanto mais aumenta um, mais aumenta o outro. Ou quanto menos diminui um, mais diminui o outro. E é uma correlação possível de ocorrer na população e ser replicada em outras amostras? Esse a gente vai pelo valor de P aqui, né? Pelo P ter dado baixo, isso indica que sim, tá? E quanto deu o Rho, 3 casas decimais, 0,262, tá? Bem tranquilinho. E aí a sétima e última pergunta é quanto daria um R de Spearman? Então, se a gente fosse conduzir um teste paramétrico, né? Aí eu vou copiar aqui essa linha de comando, porque é exatamente a mesma, só que eu tiro o método Spearman, porque o padrão do teste de correlação é o de Pearson, tá? Então, se eu rodo aqui, já está aqui o meu output, e se eu for direto aqui para o índice de correlação, usando 3 casas decimais novamente, vai dar 0,264. Deu a mesma coisa? Deu muito próximo, né? 262, 264. Os dois deram 26, né? 26% de coocorrência das duas variáveis, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Essa questão da direção, porque eu achei que seguiria a orientação da linha. Foi intencional a pergunta, né? Porque a correlação ela vai para essa direção, então quanto mais aumenta o F1, mais aumenta a duração. Mas quanto mais diminui um, mais diminui o outro também, tá bom? Ô, Ronaldo, Sim, pode perguntar. Só para eu entender. Eu tinha colocado, realmente, só aumentando um, aumentaria o outro, por conta que a seta, a linha está vindo da esquerda para a direita para cima. Então, quer dizer que tanto faz eu ir para frente e para trás. No caso, a orientação da linha ela não vai influenciar em nada nesse ponto. Sim, porque se eu perguntar para você, olhando essa linha, se eu perguntar para você assim, o que acontece com o valor de F1 quando aumenta o valor de duração? Você vai dizer, aumenta, né? Mas se eu te perguntar assim, o que acontece, baseado nessa linha aqui, nesse gráfico, o que acontece com o valor de F1 conforme diminui o valor de duração? A resposta vai ser, diminui também, né? Então foi intencional porque não é uma seta, é uma linha, né? Então a gente vai ver que aqui a gente tem a co-ocorrência desses dados. Num modelo de regressão linear, ele vai dar essa linha também, porque essa linha aqui a gente já gerou ela usando o método LM, né? Então essa linha é uma linha de um modelo. Para analisar um modelo, a linha ela é infinita. Então aqui ela está parando aqui porque é onde param os meus dados, mas ela é infinita. Ela vai continuando crescendo para fora aqui da minha tela para sempre, para um lado e para o outro, né? Então é uma linha que vai para sempre. Se eu pudesse ter uma duração de 1 milhão de milissegundos, o modelo ia me dizer quantos milhões de hertz seria, né? Uma coisa impossível de acontecer, mas matematicamente o que a gente está olhando aqui é isso. É uma linha que ela vai para os dois lados para sempre, tá? Baseada nessa associação que os dados estão dando, tá? Mas é isso. É uma associação para os dois lados. Se fosse uma associação negativa, se fosse uma linha aqui cruzando para o outro lado, aí qual seria a associação? Seria quanto mais diminui o y, mais aumenta o x, ou quanto mais né? Na verdade, quanto mais aumenta o y, mais diminui o x. Então, a linha ela sempre vai ter as duas direções, né? Quando é uma correlação positiva, aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Isso é uma correlação positiva. Uma negativa é só movimentos contrários. Então, aumenta um, diminui o outro. Diminui um, aumenta o outro, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa correção ou sobre esse conteúdo? Antes de eu parar aqui a gravação.